Olá e bem-vindos ao Anime Sport Club. E as regras aqui são as seguintes. Em cada episódio eu giro uma roleta para selecionar um anime de esporte diferente e assista aos primeiros 5 episódios dele. Após isso eu faço um resumo aqui compartilhando a minha opinião. E no final do vídeo eu respondo 3 perguntas. O que mais gostei e menos gostei da obra, se eu fiquei com vontade de jogar ou participar do esporte ou competição apresentado, e, por fim, decido se é um anime que vale a pena ser assistido ou não. Além disso, cada obra é ranqueada numa lista que cresce conforme os episódios da série são lançados. Lembrando que essa série aqui é inspirada em Cards na Mesa e Quem é esse Mon, do canal do Sago. Recomendo muito também que vocês confiram essas séries e os vídeos dele porque são ótimos. E sem mais delongas, o anime de hoje é... Two-Car é um anime original de 2017 produzido pelo estúdio Silverlink. A série foca em garotas que competem em corridas de sidecar. Uma espécie de corrida de moto, mas com aquele assento lateral, sabe? Que inclusive é um esporte real que eu não fazia ideia de que existia. Então, fica o conhecimento aí, eu acho. A série foi criada por Katsuhiko Takayama, que tem um currículo bem diverso, com trabalhos que eu gosto, como Aldnoah Zero, e outros que eu simplesmente odeio, como Mirai Nikki. Por isso, eu não sei exatamente o que esperar aqui. Além disso, não tem muita informação sobre esse anime. Ele ganhou uma versão em mangá, que foi lançada simultaneamente com a exibição em anime, e é isso. Ah, e lembrando que o anime está disponível legendado na Crunchyroll. Então, sem mais delongas, vamos aos primeiros 5 episódios de Two-Car. O anime começa com uma abertura que, apesar de não ser ruim, é bastante genérica. Visualmente, ela já expõe um dos principais problemas da série, que é a animação, que é toda dura e sem vida nenhuma. Além disso, a abertura já apresenta as personagens centrais da história, mesmo que a gente ainda não saiba quem são elas ou até se importe com isso. E esse é um dos motivos que eu geralmente não gosto quando animes começam direto com a abertura. Mas enfim, quando o episódio realmente começa, somos introduzidos a uma corrida feminina de sidecar, com 2 comentaristas fornecendo algumas informações bem rasas sobre o evento. Os primeiros minutos do episódio são dedicados a apresentar várias duplas de corredoras, e é claro, cada uma delas tem sua característica única. No entanto, essas informações no momento não têm muita relevância de fato para o espectador, tornando isso tudo meio disperso. E, finalmente, conhecemos as protagonistas, Yuri Miyata e Megumi Meguro, a dupla de pilotos que vamos seguir durante o anime. Mas antes de começar a corrida, tem um flashback que mostra as duas na escola, onde vemos um pouco da interação entre elas e com os outros. Uma característica bem peculiar desse anime é a similaridade dessas duas protagonistas. Normalmente, quando a gente tem uma dupla central, os personagens se complementam. Um é alto, outro baixo, um é sério, outro bobo, um é triste, o outro feliz, e etc. Mas aqui, ambas têm a personalidade muito semelhantes, o que faz com que elas se anulem ao invés de se completar, sabe? Depois disso, o anime dá um pouco mais de contexto sobre o lugar que elas estão, a pequena ilha de Miyakejima, onde as corridas de sidecar são populares devido às condições das pistas. E por isso, as protagonistas estão imersas nesse mundo desde pequenas. E só na metade do episódio, a gente volta para aquela corrida do começo, que carece bastante de emoção e é bem prejudicada pela animação fraca. Pior ainda é a montagem confusa do episódio, que intercala a corrida com o treinamento da Yuri e da Megumi de uma maneira que dificulta entender a mudança de tempo e aonde que a gente tá na história. E esse treinamento que eu mencionei introduz o técnico delas, uma figura misteriosa que se mudou da cidade para competir em um circuito maior. Eu não entendo muito bem porque tem tanto mistério em torno do rosto dele, já que as próprias personagens sabem quem ele é. Mas enfim, e é claro que fica implícito que as duas têm uma quedinha por ele. E esse foi o primeiro episódio de Two-Car. Eu sei que eu já falei bastante aqui, mas eu vou tentar guardar alguns pensamentos gerais para a conclusão do vídeo. Mas muita coisa me incomodou logo no começo, então eu precisei compartilhar. Enfim, continuando. O segundo episódio já começa com um recap do primeiro, o que sugere uma grande falta de criatividade, ou sei lá. No anime de 12 episódios, o segundo ser um recap é bem estranho. Depois do recap, a gente acompanha mais o clube de televisão da escola do que as protagonistas. E infelizmente, esse núcleo do clube de TV é bem mais interessante do que elas. As personagens dele têm personalidades bem distintas e também tem um conceito bem mais interessante de se acompanhar. Enfim, um navio chega à ilha onde elas vivem, trazendo consigo várias duplas de sidecar, que vieram participar de um campeonato que dará para a dupla vencedora uma vaga no torneio de Londres. Depois de se acomodarem, a gente entende um pouquinho melhor a relação de algumas das duplas, e no fim do episódio tem outra corrida de treino, com um foco na dupla de vermelho que eu nem sei o nome. Só sei que uma delas é rica e a outra não. E essa é a dinâmica delas, eu acho. E no fim da corrida de treino, elas brigam. E é isso. O terceiro episódio começa, e novamente, com um recap do episódio anterior. Mas depois foca na desconfiança entre a Yuri e a Megumi, mesmo elas sendo amigas desde a infância. Ou inimigas, segundo elas. E na relação também entre as outras duplas. E é claro que nada disso é aprofundado e fica tudo bem superficial. Sério, eu só queria saber qualquer coisa sobre essas personagens. Ou sobre o esporte em si, ou qualquer coisa nesse anime, meu Deus. Bom, além disso, eles tentam explicar um pouco melhor sobre o mecanismo das motos de sidecar, mas a explicação é tão vaga que não acrescenta em nada na história. E de novo, temos uma corrida de treino sem peso, sem animação e sem necessidade.
Depois da corrida, vemos mais flashbacks das meninas de vermelho, que eu ainda não lembro dos nomes, sobre o acidente que uma delas sofreu e que talvez tenha matado a antiga dupla, ok? Após conversar com a dupla atual, elas se reconciliam e correm juntas numa noite estrelada. Que romântico, que fofo, próximo episódio. O quarto episódio já começa diferente dos outros, com uma cena de BDSM. Uma cena bem estranha, sobre peças de moto que no fim se revela ser apenas um sonho. Mas ainda assim, é estranho. Depois do sonho, claro, tem outra corrida. Esse episódio aqui é focado em uma outra dupla, a de uniforme roxo. Sei lá, eles podiam talvez, quem sabe, focar um pouco nas protagonistas também, sabe? Mas não, elas são relegadas a ser o alívio cômico do anime, enquanto o foco mesmo é nas duplas secundárias. Faz todo sentido. Além disso, conhecemos uma dupla que é uma espécie de casal, o que é bem legal pro anime assim, mas acaba sendo tratado mais como piada do que qualquer outra coisa. Então, no fim do episódio, temos outra corrida de treino sem peso ou emoção, que termina com uma briga da dupla roxa. E agora estamos finalmente no quinto e último episódio de hoje. O episódio começa de novo com essa fantasia BDSM bizarra e depois voltamos de onde o anterior parou, com as duas brigando. O restante do episódio ainda gira em torno dessa briga, que por sinal é sobre a relação submissa e dominante das pilotos e passageiros no esporte de sidecar. Mas isso é feito de um jeito tão estranho e meio fetichizado, e é daí que vem aquelas cenas de BDSM aleatórias, que aparentemente era pra ser uma grande metáfora. Pelo menos eles tentaram. Durante o episódio, vemos flashbacks sobre o início da relação dessas garotas, e o porquê dessa dinâmica estranha delas. Mas logo elas resolvem tudo com um simples "me desculpa", o que seria até poético se não fosse tão mal executado. E no fim do episódio, adivinha, mais uma corrida de treino. Mas pra não dizer que não tem nenhuma emoção nessa, no fim da corrida, a dupla roxa perde o controle e cai pra fora da estrada. Mas isso acontece em off e elas já aparecem bem depois. Então, enfim, mais uma oportunidade desperdiçada de fazer algo interessante. E agora que, graças a Deus, acabamos esses 5 episódios, vamos pra conclusão. Bom, talvez tenha ficado claro que eu não gostei muito de Shucar. Na verdade, eu odiei esse anime. Normalmente eu tento ver o lado bom das coisas, acreditando que quem tá por trás da produção tinha boas intenções. Mas aqui, sinceramente, eu não consigo enxergar nada de positivo. Pra ser bem honesto, na verdade, eu mal consegui terminar de escrever esse vídeo. Esse anime parece ter sido feito às pressas, como se precisasse entregar algo independente da qualidade. A escolha desse esporte é completamente aleatória e a cada episódio, a única coisa que passava na minha cabeça é que escolheram esse esporte só pra poderem ter a desculpa pra fazerem vários closes na bunda das meninas. A produção inteira é terrível. A Silverlink nem é um estúdio ruim, mas aqui parece que terceirizaram esse trabalho para os piores profissionais possíveis, com o menor orçamento e o prazo mais apertado do mundo. Nada tem emoção, nada tem peso, e as personagens são tão esquecíveis que se eu não tivesse escrevendo esse vídeo enquanto eu assistia, eu tenho certeza absoluta que eu não lembraria o nome de ninguém, inclusive as protagonistas, que mal tem destaque na história. Só o primeiro episódio foca nelas, e o resto deles foca em garotas que são igualmente desinteressantes. Por curiosidade mórbida e pelo fato do anime ser bem curto, eu acabei assistindo até o final depois de escrever o vídeo. E eu ouso dizer que é um dos piores animes que eu já vi na minha vida. Sério. Mas como esse vídeo é focado só nos primeiros 5 episódios, eu vou me limitar a falar sobre ele só. Enfim, eu acho que eu posso explicar um pouco melhor essas impressões, respondendo as nossas perguntas de sempre. Então, vamos lá. O que eu mais gostei e menos gostei. O que eu mais gostei, sinceramente, eu sei lá. Talvez a única parte minimamente interessante tenha sido o clube de TV, que acompanha todas as corridas do anime. Como eu mencionei no resumo dos episódios, elas poderiam facilmente ser as protagonistas daqui, porque elas são mais carismáticas e minimamente interessantes do que as protagonistas de fato. E convenhamos, um clube de TV é muito mais atraente do que qualquer coisa relacionada a sidecar que o anime mostra. E o que eu menos gostei, bom, basicamente tudo. Eu não gostei de quase nada aqui, mas se tivesse que destacar algo, seriam os personagens. Eu poderia mencionar a produção ou a história, mas mesmo com esses dois aspectos sendo péssimos, se as personagens fossem minimamente boas, o anime seria mais agradável de assistir, mas infelizmente não são. Eu fiquei com vontade de praticar esse esporte. Não, sidecar já não é um esporte muito conhecido, e eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso antes. E eu fiquei surpreso ao descobrir que é de fato um esporte real, e parece ser bem interessante. Eu até cheguei a ver alguns vídeos de corrida e tal, mas o anime faz um trabalho péssimo em apresentar o esporte. Não explica as regras direito, nem o funcionamento das motos, ou até as funções de cada pessoa na dupla. E quando tentam explicar alguma coisa, é de forma bem rasa e aleatória. Então, pelo anime em si, eu nunca teria vontade de conhecer esse esporte, infelizmente. Eu recomendo esse anime? Não, definitivamente não. 1000 vezes não. Eu já falei que ele é péssimo em todos os aspectos, a menos que você goste muito de ver anime ruim, também não assiste. Nem mesmo pra zoar e tirar sarro vale a pena. Ele é só nada. Nada tem graça, nada é bom, nada é ruim, tudo péssimo. Agora fique aí com o nosso ranking e, sem dúvida, Shucar é o pior anime que a gente viu até agora. E provavelmente vai continuar nessa posição por um bom tempo.
Pelo menos pela minha saúde mental, eu espero que sim. É sério, eu ainda tô surpreso com quão ruim esse anime é. E é isso. Espero que tenham gostado desse episódio do Anime Sport Clube, pelo menos mais do que o do anime em si, né? E se liga aí na nossa dica / spoiler do próximo episódio. E como sempre, se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam pra não perder mais nenhum episódio e compartilhem com os amigos se possam gostar. Eu sou o Will do Mecha Omega e adeus!